Convido agora o Sandro Darós de Luca para assumir os trabalhos. O Sandro é graduado e tem mestrado em Ciências da Computação, é auditor fiscal de controle externo do TCE desde 2007. Boa tarde a todos. Ela já me apresentou. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre dois temas relacionados à informática e aos controles internos. O primeiro deles é as mudanças do SFING para o ano que vem, e o segundo deles é o TCE virtual. Aí, pontualmente, eu explico melhor o que é esse TCE virtual. Então, SFING para o ano que vem. Eu vou primeiro falar do Web Service para 2016, que essa pergunta eu já respondi vários controles internos e empresas sempre me questionam a situação dele. Novas unidades que vão ter que mandar informações ao Tribunal de Contas, cadastro de responsáveis, cadastro de CNPJs e algumas modificações nas informações que são enviadas ao Tribunal de Contas. Aqui está meio como estilo aviso paroquial, Então é bem rapidinho cada assunto, mas para vocês terem uma ideia do que vai estar acontecendo. Então, não vou aprofundar nenhum assunto, senão ia ficar horas aqui dentro, não é a ideia. Então, Web Service para o ano que vem. Infelizmente, o Tribunal de Contas não conseguiu finalizar todos os Web Services para 2016, para janeiro de 2016. Então, como que vai funcionar ano que vem? Vai continuar o esquema desse ano. Execução orçamentária e registros contábeis, Web Service, ato jurídico, ato pessoal, planejamento em desktop. Ao longo de 2016, o que vai acontecer? A gente vai estar liberando para as empresas de informática os Web Services. A ordem, o primeiro vai ser a parte de controle interno, depois, provavelmente, atos jurídicos e o último, atos de pessoal. Aí eles vão estar implementando e vão estar liberando para vocês usarem o Web Service, então aquele assunto não precisaria mais mandar via desktop. E vai assim até o final do ano, e final do ano, vendo a adesão e mais ou menos quando a gente conseguiu entregar esses Web Services, a gente vai definir se descontinua o desktop para 2017 ou fica mais um ano ainda, mas voltando, a princípio, ano que vem, continua igual esse ano. Desculpe, esqueci uma coisa muito importante. No material de vocês receberam um papelzinho para fazer perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta, vocês escrevem no papel. O Oswaldo está lá no... O Adelco. O Oswaldo estava aqui na frente. O Adelco está lá, então ele vai pegar esses papéis. Depois a gente vai selecionar algumas perguntas ou filtrar algumas, juntar algumas e eu vou responder essas perguntas ou quem conhecer do assunto, tá bom? Então, papelzinho para responder para a gente, fazer perguntas para a gente. Voltando, então de Web Service é isso. Então não muda muita coisa para o ano que vem no início do ano. Novas unidades. Em virtude da Instrução Normativa 20, eu não sei se o tamanho está bom, Em virtude da Instrução Normativa 20, uma nova unidade que vai estar entrando para enviar informações via SFING é a Associação de Municípios, Associação de Câmaras e entidades afins. Ano passado entrou consórcios e este ano vai entrar a Associação de Municípios. Não sei se tem alguém de associação aqui, mas é uma nova entidade que vai entrar. Como que vai funcionar? Muito parecido com um consórcio. Principalmente para as empresas de informática, os assuntos vai ser praticamente igual consórcio. Particularmente, até agora já não descobriu nenhuma diferença entre um e outro em termos de informática. Obviamente, em termos de assuntos é outra história, mas em termos de informática, o dado que vem é bem parecido com consórcio ou exatamente igual. Cadastro de responsáveis. Isso aqui é uma coisa que, cada vez que eu vou fazer uma palestra, ou a gente está tomando um coffee break, alguma coisa, e o pessoal vem conversar comigo, eles sempre me questionam esse assunto. Sandro, eu faço um cadastro de responsável lá no desktop,
E a hora que eu vou confirmar a remessa, eu tenho que botar praticamente os mesmos dados nessa confirmação de remessa. Por que o Tribunal de Contas faz isso? Tá? Tem questões que eu não vou discutir agora, por que o passado era assim, mas tinha um motivo para isso. Mas a Instrução Normativa 20, ela veio para regulamentar exatamente o que o tribunal quer em termos de cadastro de responsáveis que vocês têm que entregar para a gente. Tá? Então, basicamente, a maioria já chegava, tá? Que era o nome da pessoa, a identificação do cargo ou função, identificação do ato de nomeação ou designação, desoneração, endereço residencial e funcional e endereço de correio eletrônico. Tá? Uma outra coisinha nova, mas a maioria é o que já tinha. Deixa eu só botar o passador aqui, que a gente tirou para botar o pendrive. Deixa eu ver se isso ficou em vermelho essa transparência. Tá. Então, cadastro de responsável. Continuando. Vai ser muito parecido com o que vocês já hoje fazem na web, tá? Que é aquele cadastro que vocês botam um CPF, botam, essa pessoa foi gestor do dia 1º ao dia 10, aí se não completou o bimestre, ele vai te pedindo até completar a data, vocês vão botando os CPFs, depois preenchem o cadastro com nome e endereço, e no final fazem um cadastro da unidade. Então isso aí vai ser muito parecido, com alguma informação a mais que eu mostrei ali que a IN pede, mas vai ser parecido. O que vai ter de diferente é que a gente vai gerar um documento para o controle interno dar o aval dele. Tá? Porque em muitos casos a gente recebia muita informação errada. Por incrível que pareça, tinha controle interno que botava um CPF qualquer, ou botava o CPF do controle interno como responsável de todo o município, coisas que não claramente é errado e eles faziam porque, sei lá por que não. Tá, então, o controle vai ter que assinar esse documento, vai ser mais um para assinar no momento da confirmação da remessa. Acho que não tem problema de fazer isso. Tá, é só para cuidar mais com esse cadastro, essa é a nossa intenção. E o cadastro do SIND vai deixar de ser solicitado, como eu já tinha falado, aquilo a partir do ano que vem vocês não precisam mais fazer o cadastro responsável, é só na web. Desculpa porque ficou vermelho, eu não devo ter copiado talvez a última versão, mas pensem que isso aqui é preto. Meu filho veria preto, que ele é daltônico, mas pensem que é preto. Um outro problema que o Tribunal de Contas tinha, uma outra falta de informação que a gente tinha, que a gente vai precisar de vocês, é CNPJs. Duas coisas a gente quer resolver com esse cadastro novo que vai ter. Primeiro, muito CNPJ errado. Tá? Um CNPJ que foi cadastrado há 10 anos atrás, quando começou o SFINJ, ou até antes do ACP, e está lá aquele CNPJ e nunca foi atualizado, ou naquela época já foi feito errado e está errado até hoje. Então, é uma forma de vocês conferirem se o CNPJ do município, dos fundos, das fundações está correto. Tá? E outro problema que a gente tinha é que nem todos os CNPJs que o município tem, o Tribunal de Contas conhecia. Por exemplo, a gente tem casos de prefeitura que a Secretaria de Saúde tem um CNPJ. Só que o Tribunal de Contas conhece a Secretaria de Saúde, ele é uma unidade gestora? Não, a Secretaria de Saúde não é uma unidade gestora. Então, aquele CNPJ, o Tribunal de Contas não conhece. Tá? Então, esse é um outro motivo que esse cadastro vai ter que ser realizado pelo controle interno. É uma coisa bem simples. Tá? Basicamente, digitar o CNPJ e, se ele não tiver na lista de unidades gestoras, botar o nome da unidade gestora que ele corresponde. É bem simples, mas é só para a gente efetivamente conhecer quais CNPJs o município tem. Então, já entrando na parte final, como eu falei, é aviso paroquial, é bem rapidinho. Modificação dos dados. Primeiro, os dois primeiros são bem simples. Basicamente, o processo licitatório vai ter um novo campo para indicar se essa é uma licitação ou um processo licitatório exclusivo de microempresa ou empresa de pequeno porte. É um checkzinho box ali, tá? Que vai estar no desktop inicialmente, depois vai estar no web service, mas é uma coisa bem simples, tá? Não tem muito que falar também.
Outra coisa que também já é um questionamento antigo, principalmente de empresas de informática, que a gente fez há 2 anos atrás, se não me engano, aumentou o tamanho do descritivo do empenho, que era 600 caracteres no início, 640 e aumentou para 2048. Tá? Porque muita gente reclama, pô, eu não consigo escrever ali o que é o empenho, porque era muito pouquinho, então aumentou para 2048. Só que no subempenho, a gente não aumentou o tamanho, até por falta de cuidado na época, um equívoco. Então a gente está mudando agora, o subempenho também tem um histórico de 2048, como é no empenho. Até uma questão de coerência, isso deve acontecer. Então também é uma coisa que não afeta muito a maioria das pessoas, mas principalmente em empresas de informática isso afeta. Entrando no que realmente é novo para o ano que vem. Então a primeira coisa que é nova é a parte de conciliação bancária. Tá? Basicamente vai ter que, para a última competência de cada ano, vai ter que mandar os saldos contábeis das contas bancárias que tem o município. Se eu falar alguma besteira, Sérgio, tu me corrige, tá? Então, basicamente é um arquivo que a gente até está estudando se vai ser um arquivo ou 2, mas provavelmente vai ser um arquivo só, que tu vai poder mandar os saldos de final do ano dessas contas. E, como é um assunto relacionado à execução orçamentária, exclusivamente via web service, como toda execução orçamentária. Tá? De novo, outro que for vermelho. Desculpa de novo que eu não peguei a última versão, que eu tirei os vermelhos, ficou na minha máquina. Envio da folha de pagamento. Basicamente, aqui a gente tem 2 objetivos. Tá? É realmente pegar a folha de pagamento, saber os gastos, quando cada servidor está recebendo, tá? Com descontos e com detalhamentos, quais descontos e quais são os acréscimos, e a situação do servidor, tá? O tipo desse servidor, se ele é um estagiário, se ele é um comissionado, se ele é um cargo político, se ele está ativo, se ele está inativo, se ele está em outro órgão, se ele veio de outro órgão. Tá? Basicamente é isso que a gente quer saber. Ele vai estar ligado ao elemento servidor. Tá? Lá no cadastro do StingeWeb, tá? Ele tem um registro chamado servidor. Tá? Então você vai referenciar a ele. Nesse sentido, o cadastro de servidor que até ano passado é exclusivamente feito por desktop, tu vai poder ou mandar via desktop ou mandar via web service. Quanto que eu mando um, quanto que eu mando o outro, Sandro? Exemplo. Se eu estou contratando a pessoa nessa competência, essa contratação, eu estou fazendo aonde? No desktop. Então, o servidor vai ter que vir pelo desktop. Mas se é um servidor que ele já está aqui desde 2008, já está no meu órgão desde 2008, e o Tribunal de Contas não tem esse cadastro por qualquer motivo, porque vocês não mandaram, porque o Tribunal de Contas, por um erro, não recebeu, aí podem mandar via web service, não tem problema. Ah, mas eu quero mandar via desktop. Pode mandar também. Mas, nesse caso, recomendaria mandar via web service esse servidor faltante. Tá? Então é isso. Então, basicamente um arquivinho. E o último, documento comprobatório de despesa. Para quem já fazia o documento comprobatório de despesa para recurso antecipado, o arquivo é bem semelhante. A diferença de um e de outro é que esse aqui vai estar ligado à liquidação. Tá? Então, inclusive os campos são bem parecidos. Tá? Obviamente com outros elementos de despesa, que vão ser diferentes, mas para comprovar a despesa. E dessa primeira parte, como eu falei, é bem mais rápida, meio aviso paroquial, acabei. De novo, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, já podem pegar o papelzinho, o Adel, que está por aí em algum local, tá? Já podem escrever. Se faltar papelzinho para pergunta, vocês podem botar na folhinha em branco ali, tá? E usarem a folha em branco, não tem problema, tá? Para agilizar o processo, enquanto vocês estão aí escrevendo as dúvidas que vocês têm,
tá? Eu vou já começar a próxima. Vou responder já a primeira pergunta que veio. Quando que o web service dos subempenhos e desses assuntos nós vão estar disponibilizados? Provavelmente até o final de novembro a gente deve estar disponibilizando eles, tá? Então, como é pouca coisa, poucas alterações, a gente deve estar fazendo eles relativamente rápido, assim. Talvez nem com todas as regras ainda, como a gente já fez no ano passado, mas vai estar disponibilizado o básico para as empresas de informática, tá? Não é para controle interno. Para o controle interno efetivamente só vai estar disponível em março do ano que vem, tá? Mas para as empresas poderem desenvolver o web service, como integrar com o tribunal, provavelmente lá por final de final de novembro deve estar disponível isso daí, tá? De novo, para o controle interno, para os usuários em si do sistema, é só março, porque é só março que essas informações vão chegar aqui, tá? Então, é mais para quem vai desenvolver esse sistema. Tá. Tá. A pergunta aqui é: essas modificações vão ser feitas pela empresa de informática, tirando aquela parte de processo licitatório, aquele indicativo se é microempresa ou empresa de pequeno porte, tudo isso é por web service. Tá? Não tem nenhum outro assunto que vai... Até a parte de folha de pagamento, que é mais ligada à parte pessoal, tá? Também vai ser só web service. Tá? Então, no desktop, não, a gente está descontinuando um produto, não tem por que a gente começar a desenvolver coisas novas no produto que vai morrer em um ano. Então, tudo vai ser web service, tirando o processo licitatório de novo, porque como é uma coisinha muito pequena, e que a gente vai continuar ainda com o desktop para ele. Tá perguntando se o documento preparatório de liquidação será nota fiscal, recibo. A gente vai estar divulgando o documento com layout, tá? E a tabela com a definição disso. Mas é muito, muito semelhante ao documento preparatório de despesa para recurso antecipado. Então, lá tem tanto aquela nota fiscal eletrônica ali, 50 posições, quanto o número da nota fiscal em si. Então, vai seguir a mesma linha de raciocínio. Tá? Então, a resposta aqui vai poder ser um recibo. Também um recibo, né? Tem mais alguma? Acho que não, né? Teve mais alguma pergunta feita aqui, mas daí a DMU responde na sequência quando acabar a parte de informática que tem mais a ver com eles. Então, vamos na segunda parte, que é o que eu acho que o pessoal está mais ansioso, que é mais novidade assim. Mas novidade, mas de ontem a gente divulgou, mandou o comunicado para os controles internos. De ontem até hoje já teve 8 municípios que já começaram a usar, já fizeram cadastro de usuário e já estão usando. Tá? Então a galera aí é rapidinha, vamos dizer assim. Desculpa, não vou... Em alguns momentos eu vou sentar aqui para mostrar uma demonstração prática no sistema. Tá? Então eu vou pedir para... Eu prefiro fazer... Tá? Então eu vou falar basicamente 4 temas relacionados ao TCE virtual. Como diria meu avô, que porcocânia que é isso. Tá? É o primeiro tema. O segundo, eu vou fazer um comparativo, mais ou menos o que tinha da parte de login do Esfinge com o TCE virtual. A parte de cadastro de usuários, que é uma coisa que muda relativamente bastante do que tinha antes para o que tem agora. Tá? E como que ficam os novos sistemas a partir... Esse ano já tem uma mudança pequena, mas principalmente a partir do ano que vem as mudanças que vão estar ocorrendo. Então, para falar um pouquinho do histórico do TCE virtual, eu já falei desse TCE virtual no ciclo do ano passado. Tá? Ele já era projeto naquela época, mas, de novo, por questões de priorizar na época o web service, esse projeto acabou sendo botado de lado um pouquinho, e retornou este ano e a gente está divulgando ele agora e vai ser o novo ambiente de vocês.
Então, o que é? Ele é o portal de acesso de uso de sistemas do Tribunal de Contas. Tá? Dele, tu vai poder acessar o Esfinge, Econet, que é o Econet, por sinal, ano que vem morre. Tá? Ano que vem, vai vir um filhote, mas o Econet, como vocês conhecem, acaba. Tá? Já adianto o assunto. Sala virtual, PCP, consulta web e os sistemas que tem. Por que a gente inventou de criar um novo sistema de login do Esfinge? Aquela coisa azul era tão bonitinha. Gostava tanto daquele azul. Tinha alguns problemas, tá? Primeiro, se eu fosse cadastrar o prefeito, que ele é o gestor da prefeitura, do Fundo de Saúde, do Fundo de Educação, da Fundação de Esporte, tá? E mais, sei lá, 3, 4 unidades gestoras, para o controle interno que está aqui, sabe o que ele tinha que fazer? Fazer 5, 6, 7 cadastros do prefeito lá dentro. Mesmo nome, mesmo CPF, mesmo e-mail, tudo duplicado. Tá? Porque o Esfinge, quando foi pensado em 2005, nunca se pensou que o prefeito teria tanta coisa para fazer no sistema. Tá? Então, esse é um dos principais motivos que a gente está fazendo o TCE virtual. Então, em virtude disso, um usuário, a partir de agora, vai poder ter mais perfis. Quem lembra da tela de cadastro do Esfinge, eu escolhia lá na parte de cima um perfil prefeito, gestor à época, botava a prefeitura e fazia o cadastro embaixo. Eu não podia botar mais perfis em cima. Tá? Era só um. Se eu quisesse um novo perfil, outro cadastro. Então, isso vai acabar. Tá? Unificar sistemas no mesmo ambiente. Para as prefeituras municipais ou para os entes municipais, isso não acontecia muito, que a maioria dos sistemas você entrava pelo Esfinge e conseguia acessar. Um ou outro, tipo consulta, não era por lá, era por um outro portal de entrada, mas a grande maioria você já usava Esfinge. Então, nesse aspecto não muda muito, mas vocês vão ver que modifica também. E eu poder modificar de sistema em um clique. Por exemplo, é o exemplo que eu vou fazer ali. Eu envio web service, tá? Eu sou contador da prefeitura e do fundo de saúde. No Esfinge antigo eu tinha que ter 2 logins, um para a prefeitura e um para o fundo de saúde. Agora eu tenho um só. Entrei no sistema com o meu login. Clico lá, vou no Esfinge do fundo de saúde. Descarto remessa, vejo se o balancete está certo, tal. Agora eu vou ver a prefeitura. Vou lá, clico e mudo para a prefeitura. Vejo o que eu quero. Lembrei que esqueci alguma coisa para fazer lá no fundo de saúde. É só clicar e mudar de sistema. Não precisa sair do sistema, logar de novo. Toda aquela burocracia que tinha, não tem mais. Vocês não vão ver na parte prática disso. Tá? Então, aonde que acessa? Eu vou dar Essa apresentação está bem detalhadinha, porque eu fiz aqui principalmente para quem não veio na palestra, ou em casa, vocês reveem, tá todas as telas que eu vou passar, ou boa parte das que eu vou passar. Tá? Mas eu vou, em alguns momentos, sair e mostrar por fora. Tá? Alô? Alô? Tá. Acho que eu consigo. Vamos pegar um município que eu já tenho pronto aqui. Lages. Vou começar com esse aqui. Para me acessar, então, essa ícone aqui já faz, acho que uns 2 meses que está por aqui. Vocês nunca olharam ela com nenhum carinho, mas basicamente é clicar aqui e com a resolução esse íconezinho vem para cá, mas depende com o tamanho do monitor teu, isso aqui vai vir aqui para o lado. Tá? Tanto é que se eu diminuir a resolução, ele fica para o lado, mas daí fica ruim de vocês verem o que eu estou fazendo. Tá? Então eu vou aumentar a resolução para a gente poder ver. Eu vou entrar com um controle interno qualquer, só para mostrar os elementos da tela. Tá? Não vou entrar em detalhes o que é. Desculpa, esse aqui é o ambiente de produção. Eu vou entrar no ambiente de desenvolvimento.
Então, entrei. Tá? O que tem, não sei se está... Tá. O que tem aqui dentro de elementos que a gente pode destacar? Essa barrinha aqui em cima é a barra de sistemas que eu tenho. Então, se eu focar em cima ou clicar com o mouse, eu levanto e abaixo a lista de sistemas que eu tenho. Nesse caso tem pouca coisa, mas vocês vão ver que tem casos que tem mais. Outra coisa, isso é bem semelhante à sala virtual. Se eu clicar aqui, eu tenho os perfis que eu tenho, que a pessoa cadastrada tem. Tá? Então, esse é o perfil do controle interno, qual o nome e quando que ele foi ativo. Também bem semelhante ao TCE virtual, à sala virtual, desculpa. Esse reloginho também é o mesmo esquema que tinha na sala virtual, que se você ficar muito tempo sem fazer nenhuma atividade, ele vai deslogar automaticamente. Tá? Tem Banco do Brasil usa um esquema parecido, então acho que a maioria não vai ter dificuldade com relação a isso. A única dificuldade que vocês vão ter com relação ao reloginho que muda é assim, ó. Se vocês entrarem num sistema antigo, por exemplo, no Esfinge com aqueles menus laranja, na sala virtual aqueles menus azuis, ou no aposentador e pensão aqueles menus azuis, tá? Vocês vão ver que vocês vão mudar de menus, fazer ações aqui na parte de baixo, e esse reloginho vai estar sendo zerado. Por quê? Porque sistemas antigos não conseguem conversar com a barrinha. Os sistemas novos, sim. Mas sistemas mais velhos, que depois eu vou explicar melhor o que acontece com eles no ano que vem, tá? Por enquanto eles não zeram a barrinha. Tá, então eu tenho 1 hora para usar o Esfinge, depois eu perco? Não. Ou eu vou aqui e clico de novo no sistema, ou eu simplesmente clico no reloginho e ele vai zerar. Vocês estão vendo que está com 56? Se eu clicar, ele reseta. Ele volta para o 59, 58, que é o tempo de conexão. Então, e mesmo assim, a hora que passou meia hora, ele abre uma caixinha para dizer, ó, já está meia hora sem fazer nada. Se você der OK, ele reinicia o relógio também. Então, imagino que não vai ter problema com relação a isso. Tá? É só talvez uma coisa chata de a cada meia hora ter que apertar um botão ali para o reloginho ser reinicializado. Outra coisa que tem aqui é a parte de comunicações e eventos. Se eu clicar aqui, eu vou cair lá na tela de eventos da sala virtual, aquela azul lá. Tá? A tela que a maioria já conhece bem, essa tela de eventos. E eu vou voltar aqui para falar uma última coisa. Ô Sandro, por que tem uma tela em branco? Vocês podiam botar ao menos um bem-vindo, alguma coisa, esse negócio em branco, né? Não, é até intencional, porque a nossa ideia é que no futuro isso, vocês entrem aqui e ele te dê um panorama das atividades que vocês estão pendentes com o Tribunal de Contas, os processos que vocês têm aqui e informações que a gente acha relevante que vocês têm ou que vocês solicitem para a gente. Então, no caso, um prefeito entra aqui, vai ter ali todos os processos da sua prefeitura num lado, no outro lado, quais atividades ele tem que fazer, o que ele tem que assinar, o que ele deixou de assinar, como é que está a situação de uma juntada que ele solicitou, esse tipo de informação. Mas, de novo, como é um processo que a gente vai estar passando de implantação do TCE virtual, ainda está em branco. Tá? Mas, ano que vem, vocês vão... Um dia vão entrar e vai ter novidades boas aqui dentro. Voltando à apresentação. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei tudo. Então, continuando. Por que não deixou? Não, então tem que ser F5 e pular tudo. Algumas informações com relação ao TCE virtual. Tá? A primeira notícia não muito boa é que, coincidentemente, quando a gente está hoje implantando TCE virtual, existe uma briga política fora e migração de sistemas. Então, em virtude disso, o único browser hoje que funciona 100% o TCE virtual é o Firefox. Por quê? Porque o Chrome, apesar de ele funcionar tudo,
a parte de Java, por uma briga política da Google, política ideológica, tecnológica, não vou entrar em detalhes, a Google, que é dona do Chrome, tá, não suporta mais o Java. Então, vocês vão ver que vão ter esse problema com outros sites que usavam Java, então você não pode mais usar o Chrome, não o Chrome atualizado. Se você tiver um Chrome numa versão mais antiga, vocês conseguem acessar o TCE virtual ou usar o Java. Mas na última versão, por essa briga da Oracle, que é dona do Java, de Google, que é dono do Chrome, ele não tem mais possibilidade de uso do Java no Chrome. E foi desativado já. Não. Tá? Do Chrome, a gente já tem uma solução para isso. Vai ser um softwarezinho que vocês vão instalar da empresa Brai. Tá? É uma empresa especializada em certificação digital. Parece se instalar um Java, só que o programinha é bem pequenininho, muito menor que o Java, vocês vão instalar na máquina de vocês, e esse programinha vai conversar com o navegador, que no caso o Chrome, para passar a informação certificada digital para poder assinar coisas dentro do browser. Tá? Isso não está ainda 100% homologado, a gente já fez teste, tudo, então em termos de sistema está legal, só que ainda tem a parte burocrática que todo mundo conhece aqui dentro, que tem que comprar agora o sistema e os direitos para poder até fornecer para vocês esse sistema, esse software. Tá? Isso aqui deve estar, acho que no máximo 1 mês, 2 meses, deve estar já resolvido, então vocês vão poder também usar o Chrome sem problemas. Sandro, e cadê o Internet Explorer? Por que a gente decidiu não suportar o Internet Explorer? A Microsoft, falando um pouquinho da história do negócio, a Microsoft ela tem, ao longo desses últimos anos, principalmente, tem perdido muito mercado, principalmente para o Chrome. Por quê? O Chrome é um browser muito melhor que o IE. Alguns vão dizer que não, mas a maioria das pessoas tem a sua opinião e a maioria não está usando o IE e está migrando para o Chrome. E a Microsoft, vendo esse filão de mercado cair, tá? Eles decidiram abandonar o Internet Explorer, que é um browser muito pesado, muito antigo, com muita, em termos de formato, a gente fala, muita gambiarra dentro, tá? E criar um novo browser chamado Edge. Só que nesse momento especificamente que a gente está agora, o IE não tem mais continuidade, então algumas coisas novas que a gente está usando no TCE virtual, o IE não vai suportar, então vai dar erro para vocês, então não tem sentido a gente deixar vocês usar uma coisa que vai dar erro. E o Edge está muito embrionário ainda. Tá? Então ele ainda não é um browser tão estável para a gente poder usar ele. Tá? Então por isso, nesse momento, soluções Microsoft de browser, a gente não está suportando mais. A tendência é que no futuro, ao que tiver mais estável o Edge, a gente vai estar suportando também. É um comentário que eu esqueci de fazer. Tá? Se você olhar as interfaces ali da sala virtual, um dos motivos que eu esqueci de falar no começo, que a gente fez é deixar o sistema mais ágil. Se vocês verem ali, eu mexendo nos menus, tu vê que é muito mais rápido, tu vai, clica e já vai fazendo. Por que isso? Porque a gente está usando uma tecnologia muito parecida, quem usa Gmail aqui, tá? É uma coisa muito semelhante que o Gmail tem, de poder clicar, tá tudo já na tua máquina, não precisa ficar cada vez que eu clico numa página, ele baixa toda a página para lá, ele só trafega dados a partir de agora, então fica muito mais ágil trabalhar com o sistema. Vocês vão estar sentindo isso no uso do TCE virtual e dos sistemas que vão estar entrando. Tá, então tu falou um monte de coisa, o que na prática esse cara afeta a minha vida? O que afeta a tua vida? Primeira coisa, a tela de login é aquela tela nas coisas do Tribunal de Contas, tá? Que vocês viram ali aquele iconezinho lá para entrar. Segunda coisa, o cadastro de usuários. Como teve toda essa reformulação de poder um usuário ter mais perfis, uma série de coisas que eu vou estar explicando daqui a pouco, o cadastro de usuários tem uma modificação profunda, vocês vão estar olhando isso. Tá? E para o sistema também ser mais ágil, os sistemas que o Tribunal de Contas tem, Esfinge, sala virtual, eles vão estar passando por uma reformulação em termos de interface para se adequar a essa interface que a gente está usando, que é um componente semelhante ao que o Google usa para ser mais rápido, vocês poderem usar. Tá? Então é isso que vai estar acontecendo. Então, o que muda na prática, inicialmente, a tela de login,
o cadastro de usuário, e ao longo do ano que vem os sistemas vão estar sendo todos migrados para esse ambiente com essas coisas que vocês estão vendo aqui. Fazer um comparativo rapidinho só para esclarecer melhor. Então, a tela de login do sistema novo é essa, e de baixo é essa. Tudo muito semelhante. A gente tentou não mudar muito a ideia das coisas, no que fosse possível, óbvio, para não mudar muito o jeito de vocês trabalharem. Até para não ter que aprender coisas novas. A tela de usar certificado digital é muito parecida. Acessar sistemas que mudam um pouquinho antes. No começo, já escolhi o sistema e acabou. Agora tem uma divisão. Tu escolhe aqui em cima o sistema. Escolhi um sistema, você escolhe qual perfil ou unidade você quer entrar. Isso aqui muda um pouquinho, mas é em termos de facilidade para vocês. Cadastro de usuário. Antigamente, isso estava aqui, nesse menu laranja do Esfinge. Esse menu não tem mais, quer dizer, tem se você entrar pela tela antiga do Esfinge, mas se você entrar pelo TCE virtual, esse menu não existe mais, tá? E você tem que usar aquele menu lá de cima, SGI usuários. O que é SGI? Sistema de Gestão de Identidade, tá? É onde vai gerenciar os seus usuários ali dentro. Tá? Eu vou depois fazer exemplos tudo de como cadastrar o usuário, habilitar, desabilitar, não tem problema, tá? Só para vocês terem uma ideia. Listagem de usuários, você entrava antes aqui consultar e listava, e agora é uma tela só, que tu faz filtros aqui em cima e ele lista usuários aqui embaixo. Então, perguntar na prática, muda muito pouco até agora. Tá? É mais questão visual que vai modificar. Então, como é que está a situação dele agora? No comunicado que eu mandei ontem para os controles internos, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, mas o controle interno hoje já pode acessar com aquele mesmo CI 42, um número lá, ou consórcio no caso, consórcio, um número que vem depois, já podem entrar com a mesma senha do Esfinge, eles podem entrar no TCE virtual. É a mesma senha, não tem diferença nenhuma entre um sistema e outro. Detalhe, se vocês mudarem a senha de vocês, a partir de hoje, no TCE virtual, essa senha mudada só vale para o TCE virtual. Se vocês mudarem no Esfinge, só vale para o Esfinge. Então, cada sistema, a partir de hoje, tem uma senha separada, mas a senha que tem hoje é a mesma do Esfinge. Tá? Só para vocês terem essa ideia. Tá, Sandro, o controle interno, tudo bem, a senha é igual. E os demais usuários? Os demais usuários vão ter que ser recadastrados. Pô, que coisa. Eu já explico os motivos disso, a gente teve algumas discussões internas, se a gente obrigava vocês a recadastrar, ou a gente tentava manter o cadastro que tinha, por uma decisão que eu explico melhor daqui a pouquinho, a gente optou por recadastrar, era muito melhor para nós, e vocês vão ver que para vocês vai ser também melhor. Tá, e o sistema antigo? Hoje tu disse que eu posso usar o TCE virtual ou o Esfinge. Vai poder usar num período de transição que a gente vai estar, provavelmente até o começo do ano que vem, até o primeiro trimestre provavelmente, a gente vai estar desabilitando os usuários municipais do Esfinge, então se tentar usar o Esfinge a partir de março, abril do ano que vem, tu vai ver que não vai funcionar mais, é só via TCE virtual. Tá? Mas, de novo, nesse período de transição, vocês podem usar um sistema ou outro. Cadastro de usuários. O cadastro de usuários, a partir de agora, ele torna-se pessoal. Aqueles usuários que vocês criavam antigamente, PMFNS, Prefeitura Municipal de Florianópolis, e botavam um nome, prefeitura, gestor da prefeitura, que não tinha nome, não tinha um CPF ligado, não tinha nada, a gente vai acabar com isso. Então, toda pessoa que vai acessar o sistema, ela tem que ser uma pessoa, com exceção daquele CI ou COM, que é um usuário genérico, mas tirando esses usuários cabeças que cadastram, o resto é tudo usuário real mesmo. Então tem que ter um CPF para acessar o sistema, tem que ser uma pessoa. Tá? E a necessidade de cadastro de usuários. Por que esse cadastro de usuários? O primeiro motivo tem muito usuário antigo no sistema que hoje nem acessa mais. Para vocês terem uma ideia, a gente só de usuários municipais tem 19.700 usuários hoje cadastrados.
Agora, desses 19 mil, quantos você acha que acessa o sistema? Não deve chegar a 1000. Tá? Então, tem muitos usuários que... 1000 não, tá, vamos botar uns 2000, porque tem bastante gestor, contador. Mas não chega muito mais que isso. Tem muitos usuários lá que está lá no histórico e não se usa mais. Outro motivo, tem muitos usuários lá dentro que não tinha CPF. Como Esfinge começou a existir CPF há 3 anos atrás, então os usuários antigos não tinham CPF. Então, é difícil, no Tribunal de Contas, conseguir migrar um usuário que não tinha CPF para um ambiente que exige CPF. E o último motivo, imagina assim, uma pessoa que tinha 3 códigos de acesso, com 3 senhas diferentes, como que o Tribunal de Contas ia dizer assim, não, então esses 3 códigos de acesso, você vai usar só esse de cima e esses 2 de baixo tu ignora. Como é que tu ia saber isso? Então, ficava estranho a gente decidir isso por vocês. Qual a senha que vocês vão usar, qual o código de acesso que vocês vão usar. Então, por isso a gente acabou optando por esse recadastramento, limpar a base e começar do zero. Tá? Vocês vão ter tempo, como eu falei, o sistema novo, o Esfinge só vai parar de funcionar efetivamente, o login do Esfinge, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, então tem um tempo razoável para recadastrar os usuários. Outra coisa que a gente fez também seguindo uma tendências de mercado, usando termos bonitos assim, o login de vocês não é mais aquele login WS alguma coisa ou uns nomes malucos que o controle interno inventava, tá? Agora é o CPF. Tá? Isso boa parte dos sites que vocês entram, principalmente comércio eletrônico, o que você usa para identificar para entrar lá dentro? É o teu CPF. Um ou outro que não faça comércio eletrônico usa o e-mail também, mas o e-mail a gente acha pior, porque tem muita gente que não tem e-mail, acaba usando um e-mail gerado da prefeitura, então não seria legal. Mas CPF, então o login de vocês é o CPF. Então não precisa mais decorar login, tem que decorar a senha, óbvio. Mas o login é o próprio CPF de vocês. Então isso facilita um pouco a vida de vocês. Eu deixei aqui uma dica, uma recomendação de migração, peguem 1, 2 usuários, cadastrem o TCE virtual e desabilitem ele do Esfinge. Aí esses 2 usuários vão começar a usar só o TCE virtual. Está funcionando, estou com mais segurança, então começa a cadastrar todos os outros usuários para usar o TCE virtual. Até para eu começar a aprender a usar, e não ser uma migração de todos de um dia para o outro e eventualmente você não consiga dar conta ou alguma coisa não funcione direito ou você não faça certo algum detalhe. Então, faça pausadamente isso. Então, vamos voltar para o município de Lages, terra dos meus sogros. Entrei aqui como controle interno. Tá? Então, SG usuários é a parte de cadastro de usuários. Eu vou em cadastro de usuário, vai listar. Eu não tenho nenhum, comecei hoje, então vamos cadastrar alguém. Eu vou pegar um CPF de uma pessoa que não tem cadastro no Tribunal de Contas para fazer um zerado mesmo. Só usar esse aqui é mais fácil. Tá? Então, bota um CPF. Se você já tivesse esse cadastro aqui dentro, sei lá, um cadastro que você já fez, ou porque você já tem algum processo no Tribunal de Contas, ou porque você já era cadastrado no Esfinge, ele já vai puxar os dados aqui. Então, você não vai precisar digitar informações novas. Nesse caso, é um usuário novo, que o Tribunal de Contas não conhecia ainda, então está começando do zero. Eu vou botar Maria, homenagem à minha mãe. Matrícula, um número qualquer, um e-mail e um telefone. Então, um cadastro bem simples, tá? E vamos para a segunda tela. Aqui eu vou dizer quais perfis que essa pessoa pode usar. Vamos dizer que Maria, ela envia o web service. Os nomes dos perfis é o mesmo que tinha antes, tá? Eu clico, escolho qual a unidade gestora, a prefeitura. Ele já vem por padrão
a data de hoje, então não precisa nem preencher, e por padrão aqui. Se eu quiser mudar a data, eu clico e mudo, ou se eu quiser botar uma desativação, eu boto, mas não precisaria. E botei um perfil. Eu vou botar só um, depois eu adiciono mais para a gente ver como é que fica, tá? Eu mando salvar e continuar. O código de acesso, como eu falei, é o CPF, não tem opção de modificar, ele dá até um recado aqui, e eu boto uma senha. Botei uma senha, salvei. Tá? Terminei o meu cadastro de usuários. Nota que aqui, antigamente no ensino, ele só te mostrava qual o nome da unidade gestora, né? Agora ele mostra qual o perfil e a unidade gestora. E se eu tivesse muitos aqui, você foca em cima, ele tem essa parte preta que mostra os 10, 15 que você tiver. Só para ficar mais rico o nosso exemplo, eu vou botar mais um perfil para a nossa Maria. Vamos dizer que ela, além da prefeitura, ela também ela também faz o web service da Fundação Municipal de Esporte de Lages. Tá? Uma coisa importante, deixa eu só voltar naquela última tela. Essa tela de usuário e senha, como já aconteceu no Esfinge, se eu escolher um perfil, por exemplo, gestor, contador, que não tem sentido ter usuário e senha, essa tela nem aparece, tá? Aparece aqui porque o web service tem usuário e senha, então pede-se usuário e senha. Mas, dependendo do perfil, nem vai pedir isso aqui, porque esse usuário não pode acessar o sistema por usuário e senha, só esse CPF, como o Esfinge já fazia. Vamos pegar o CPF dela, eu vou até abrir um outro browser para não perder o que eu estou fazendo. Então, abri um browser novo. Deixa eu só aumentar o zoom aqui para não ficar tão pequeno. Botei o CPF, a senha da pessoa. Tá? Abriu aqui as opções. Por enquanto, esse sim de 2016, como diz um professor meu, por enquanto vocês ignorem isso como um sapo. Não existe isso aqui para vocês. Eu explico daqui a pouquinho. Mas o que teria por padrão o Esfinge Web, o SG Usuários, que a pessoa quiser mudar uma senha, tá? Eu posso vir aqui mudar minha senha, ou a minha tela de home, ou se eu quiser acessar o Esfinge. Esse Esfinge que eu vou acessar aqui é o Esfinge antigo. Tanto é que é o perfil que eu tinha da prefeitura e da fundação. Vamos acessar como prefeitura. Agora tem aquele atraso padrão. O Esfinge é um sistema um pouco mais lento, então entrei no sistema. Não, agora eu quero entrar na fundação. Tá? Entrei na fundação. Então eu consigo mudar de um sistema para o outro muito rápido, de perfil, se eu tivesse outros perfis. Sala virtual, Esfinge, obras, é a mesma agilidade de mudar de um sistema para o outro. Então isso aqui é muito mais fácil do que dar logout, digita usuário e senha, entra, sai, toda aquela burocracia que não tem mais. Tá? De novo, se tiverem perguntas, já podem ir passando aqui que a gente já vai respondendo. Tá? Voltando lá para o nosso cadastro de usuário, última coisa que a gente fez para facilitar a vida de vocês, vamos supor que a nossa Maria, ela foi mês passado, tá? Ela foi enviar o web service da Câmara. Então, se era mês passado, ela foi setembro, de 1º de setembro a 30 de setembro. O que vocês estão vendo aqui? Se eu der OK agora, a pessoa vai conseguir acessar o sistema usando para enviar a Câmara? Não vai, porque não está mais ativo, correto? Então o sistema já te avisa isso. Está vendo que ele bota um riscadinho aqui? Está dizendo que esse perfil aqui não está habilitado. Então não adianta tu querer usar esse perfil que ele vai estar desabilitado. Outro detalhe,
entrando no sistema agora com esse usuário com perfil desabilitado, não vai aparecer para ele, né? Mas só para entrar no Esfinge, não tem a câmera, porque não está mais habilitado, mas se eu for aqui na listagem, tenho. Eu consigo ver uma coisa que estava desabilitada. Por que isso, Sandro? Porque tinha muitos casos de cadastrar errado, em vez de botar que o mandato do prefeito acabava em 2015, eles botavam em 2014. Aí o prefeito, o contador entrava na sala virtual e não aparecia nada para ele fazer. Aí dizia, está errado. Não, é porque estava desabilitado. Então agora ele tem como clicar em cima e ver o que está ativo e o que está desabilitado. Então isso fica mais fácil a gerência, tanto do controle interno quanto da pessoa, saber o que aconteceu com ela, o que deram para ela de poderes ou de perfis ou não. E mais um exemplo, deixa eu só pegar um outro CPF, só para exemplificar também. Vamos cadastrar um usuário que ele já estava no Tribunal de Contas. Ele era o gestor que assinava os balancetes. Se eu der um próximo, tá? Esse aqui não veio. Então deixa eu pegar o meu mesmo. Peguei uma pessoa que tem cadastro no Tribunal de Contas. O que eu digitei inválido? Eu não sei nem meu CPF, mas está feio o negócio. Está vendo que ele trouxe as informações que eu tenho cadastrais aqui. Então, o que vai acontecer com vocês, em geral, vocês vão botar um CPF, essa pessoa já deve ter cadastro aqui, ele vai trazer as informações, você dá salvar e continuar, e só dá o perfil. Tá? Esse é o geral que vai acontecer para vocês. De novo. Não sei pior que é fora, né, Paulo? Então, continuando, ver se eu esqueci de alguma coisa. Desculpa eu estar andando tudo, é porque o Ctrl F5 ele faz uma função do projetor e não começar a apresentação no momento que eu estava, tá? Então, por isso eu peço perdão para vocês. Então, aqui eu exemplifico tudo que eu falei para vocês. O desabilitado e tal. Alô? Tá. Então vamos para um cadastro importante que vai ter que ser feito. Isso é uma mudança que a gente teve também. O controle interno, no Esfinge, ele tinha duas formas de acesso. Ou ele usava aquele CI 42, blá blá blá, um número depois, ou ele usava o seu certificado digital, o seu CPF que ele tinha. Tá? Só que o cadastro que a gente tinha, principalmente o do CI, que eu usava aquele CI 42, não sei o quê, a gente muitas vezes não sabia quem efetivamente estava acessando. Por quê? Porque a pessoa só botava um CPF, não tinha nome, não tinha e-mail, não tinha uma informação cadastral mais forte. Tá? Então, em virtude disso, o CI vai ganhar um novo acesso, que é um acesso com o seu CPF. Tá? Até, vou dizer, a tendência é que aquele 42, tu use uma vez para cadastrar o CI. E depois, você não precisa mais usar. O dia que mudar o CI, tu desabilita o teu usuário e fala para o CI novo, CI novo, tu tem que usar esse CI 42, blá, 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 para acessar o sistema e te cadastrar o teu novo usuário. Mas ele fica só um usuário master gerenciador. Tá? Vamos exemplificar isso. Eu estou aqui como CI de Lages. Se vocês verem as opções que eu tenho, que opção que eu tenho? Só SGI. Eu não tenho acesso a Esfinge, eu não tenho acesso à sala virtual, a nenhum sistema. Tá? Mas eu sou CI, eu tenho que ter acesso a Esfinge, eu tenho que ter acesso a Esfinge. O que eu faço? Então, novo, vamos pegar um CPF qualquer que eu tenho na minha lista de CPFs a serem usados.
É um CPF que eu já tinha até feito um cadastro, então já puxou o cadastro e eu tenho que dar alguns perfis para ele. Que perfil que eu tenho que dar? Primeiro, o de cadastrar outros usuários, que é esse ADM. Depois, os perfis de CI, que é o controle interno, que é para assinar balancete. O Esfinge ADM CI, que é para confirmar a remessa. O CI de empresas, se eu tiver empresa no meu município, são poucos municípios que tem, mas se eu tiver eu clico, eu não vou clicar. Tá? E o CI do Esfinge Obras. Escolhi o que eu quero, para o lado. Como o CI sempre está ligado à unidade de controle interno, eu não posso criar um CI de obras ligado a fundo de saúde. Não tem sentido. Então, como é só uma opção, ele já vem por default. É só tu dar OK. Isso vai acontecer com todos. Né? Tu vê que é bem rápido fazer o processo. Só vai dando OK, já me cadastrou. Salvar. Vamos botar uma senha. Deixa eu até guardar o CPF para não ter que digitar. Salvar e cadastrei o CI. Notem que a lista é bem grande, está com 3 pontinhos, mas se eu focar em cima, ele te mostra, tá? Quais são os perfis que eu tenho. Vamos entrar agora com o CI. Esse é o CI do município. Novo perfil, a outra opção que o CI vai ter de acesso. Né? E com esse perfil eu posso acessar o Esfinge Obras. Posso acessar o Esfinge Web. Inclusive eu estou com duas com web service aqui também. Posso acessar o SG Usuários para fazer cadastro de usuários. Tá? Então ele faz esse CI que tu cadastrou agora é muito parecido com o CI que você tinha antes. Tá? Com o usuário que você tinha antes. Tá? Então, a tendência é você só usar esse usuário aí. Vamos sair. Deixa eu ver qual que é a... Tá. Alô? Então, eu vou aproveitar esse buraquinho que teve na apresentação e responder uma pergunta. Perfil Econet Obras também tem que ser cadastrado? Também. Qualquer dos perfis que eu tinha no Esfinge antigo tem que ser cadastrado. Lembrando que o Econet, a partir do ano que vem, não existe mais. Em virtude da... o Econet, não lembro a IN agora. Tá? Em virtude de uma instrução normativa, agora me fugiu os números, tá? O Econet não existe mais no ano que vem, então não precisa nem cadastrar usuários. Pode continuar usando o usuário antigo, que não tem problema. Até pode ser até um outro ambiente, um outro perfil, então o Econet morre. O Esfinge Obras, sim, esse pode cadastrar normalmente. Aqui ele pergunta se no TCE virtual pode ser baixado o cadastro antigo. O cadastro antigo, de usuário, sim. Se eu botar lá um CPF que eu já tinha no Esfinge antigo, ele puxa. Agora, se é um CPF novo, ou ele vai puxar os perfis que eu tinha, não, os perfis ele não puxa. Ele vai puxar os dados. Nome, telefone, e-mail, isso ele vai puxar. Agora, quais os perfis eu tenho que fazer de novo. Tá? Então, só para ficar claro que o que vocês têm que efetivamente fazer novo é dar os perfis. O cadastro de dados em si, ele vai fazer automático. Então, isso que eu já falei. Então, está aqui só exemplificando, se eu quiser um cadastro do CI para acessar Esfinge Obras, sala virtual, o que for, eu tenho que dar esses perfis aqui. Eu até mostro numa transparência o que exatamente tem que fazer, para ficar bem claro. Tá? Aí também alguns exemplos. Se eu entrar, primeiro ali, se eu entrar com CI com o meu código de acesso antigo, eu tenho só acesso ao SGI. Está muito pequenininho. Estão conseguindo ler aí, pessoal? Tá? O segundo, se eu entrar com CI, com o novo usuário que eu cadastrei, eu vou até essa Esfinge Web, Obras, os perfis que eu tenho.
E se eu entrar com CI com certificado digital, é tudo em cima, mais a sala virtual. Isso é muito parecido com o que vocês já faziam hoje. Tá? É só para exemplificar, vocês entenderem o que são os 3 usuários que o controle interno tem. Tá? O primeiro, esse CI que via só um cadastrador. O segundo, que é quem vai fazer as ações em si. Ou o terceiro, que tudo que tem em cima, mais sala virtual. Tá, só completando, então, ele vai reaproveitar as informações pessoais, e-mail, telefone, ele vai puxar do Esfinge, ou mesmo se eu não tinha cadastro no Esfinge, mas em algum momento eu tive um processo, ou por algum outro motivo eu fiz um cadastro no Tribunal de Contas, ele também puxa essa informação, tá? Não só um cadastro do Esfinge. Isso aqui é uma outra coisa importante. Antigamente, como o perfil da pessoa e o usuário da pessoa é a mesma coisa no Esfinge, quando eu desabilitava um usuário, ele desabilitava tudo, perfil, tudo. Agora não, eu desabilito um perfil. Eu posso ter uma pessoa que eu não quero mais que ela acesse o Obras. Eu vou lá e desabilito o perfil do Obras. O resto ele continua acessando. Tá? É bem... E a data que está lá é a data de acesso, não é data do meu mandato, tá? Então, igual no Esfinge. Aí outra coisa importante, deixa eu entrar no sistema, notem que a cada vez que eu vou andando é salvar e continuar, entendeu? Então, para evitar eu estar lá no final e eu fui digitar a senha e eu esqueci de conversar com o usuário qual a senha que ele quer que eu coloque. Tá? Então, cada etapa ele vai salvando. Então, cheguei no... eu botei 3 perfis. Puta, agora esse perfil é para dar mesmo? Deixa assim, depois eu vejo. Então, ele já salva e ele continua. Então, tu não perde o que você faz. Tá? Outra informação importante, que já aconteceu no Esfinge, mas é importante falar, não tem excluir. Tá? Então, botei um perfil aqui que a pessoa não usa mais... eu desabilito a data. Isso aqui no Esfinge já era assim, eu não podia excluir usuários, né? Eu tinha que desabilitar ele. Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, se esse meu usuário aqui, controle interno é um exemplo bom, mas vamos usar isso só a título de exemplo. Se ele não é mais o controle interno do CI, eu boto uma data de fim anterior à de hoje. Vamos botar uma data de início. Então, por que não veio? 6/10. E vou botando para todos, tu vê que eles vão ficando riscadinhos aqui. Eu dou um salvar. Tá? E ele já não tem mais acesso àqueles perfis. Vamos ver se eu tinha mais alguma coisa. Tá, eu vou entrar no sistema. Deixa eu só ver a pergunta aqui. Uma coisa importante aqui, que eu vou até pedir ajuda dos universitários da DMU para responder. Tá, eu vou dar a minha resposta tecnicológica. Perguntou se eu posso cadastrar pessoas de empresas de informática terceirizadas. O sistema não faz nenhuma restrição disso. Entendeu? Se é uma pessoa que vai atuar no Esfinge, até para evitar esse usuário genérico que se tinha antigamente, que eu cadastrava WS PM, Prefeitura Municipal, e passava isso para 70 pessoas dentro da Prefeitura. Todo mundo sabia a senha, todo mundo tinha no seu monitor aquele post-it com usuário e senha. Aquilo lá. Então, para acabar com isso, o motivo que a gente fez é ser pessoal. Isso é um dos motivos que a gente fez isso. Agora, vou aí botar a parte da jurídica da coisa. Eu não vejo com muito bons olhos uma empresa de informática em ambiente de produção usar um usuário de vocês, um usuário da prefeitura. Todas as empresas de informática, toda semana a gente pega o nosso banco de dados, os dados que vocês mandam, copia para um ambiente que as empresas de informática podem fazer o que elas quiserem lá dentro. Apagar, mandar, fazer o que quiser, fazer o teste que elas quiserem. Então, esse é o ambiente de teste, desenvolvimento e verificação de problema.
a opinião minha, acho que o Cleaver comunga da minha resposta. Ele deu um sim à cabeça, então eu acho que isso não cabe muito, mas eu acho que é uma gerência que já a gente pode até recomendar. Agora, se fizerem, é como várias coisas que as pessoas fazem, a gente recomenda, mas nem sempre se cumpre. Mas, de novo, eu acho que isso não é cabível, até porque, de novo, todas as empresas têm um ambiente de informática com os mesmos dados que vocês têm, só que no máximo com uma semana de atraso. Então, pode fazer o teste que eles quiserem, com a informação que quiser. Quer falar alguma coisa? O Cleaver vai dar uma palavrinha. Só complementando a resposta do Sandro, essa negativa é um pouco óbvia. Por quê? Porque esse nosso vínculo vai servir também para instruções processuais, então recebimento de diligências, audiências, citações, porque a partir do ano que vem todos os nossos processos serão eletrônicos. E o nosso ambiente de comunicação oficial, jurisdicional e jurídica será esse ambiente. Então, esse cadastro tem que ser apenas pessoas vinculadas com vínculo institucional com o nosso jurisdicionado. Então, essa negativa serve não só para as empresas de informática, como para qualquer prestador de serviço. Então, assessorias, etc., etc., não podem ter cadastro com esse vínculo jurídico com o Tribunal de Contas. Respondida a questão. Vamos para a nossa última parte. Tá, você falou muito de TCE virtual, quando tu clicou no Esfinge, veio o menu laranja, aquele coisa bonita que tem 10 anos. Eu não posso falar muito, que o Paulinho gosta do menu laranja, né, Paulo? Tá, mas é uma coisa antiga, já está demodé, digamos assim. Mas a gente vai estar reformulando nossas interfaces para se adequar a essa interface nova que vocês viram ali do TCE virtual. Como é que vai ficar essa transição? Tá? O primeiro sistema que vai estar entrando nesse ambiente, inclusive já está habilitado desde ontem, 2 da tarde, é a sala virtual. Os sistemas novos, a gente está botando esse nome 2016. Então, vocês vão ter sala virtual e sala virtual 2016. Esfinge 2016. Para diferenciar o que é o Esfinge antigo e o que é o Esfinge novo. Com o passar do tempo, o Esfinge, só o Esfinge, o antigo, ele vai acabar, o sistema não vai existir mais, vocês só vão ter o Esfinge 2016, pelo menos esse 2016 vai até morrer, né? Vai ficar só Esfinge, só a versão nova do sistema. Mas nesse momento de transição, vocês vão ter 2 sistemas na barrinha. Tá? Eu exemplifico também. Então, o que é a primeira coisa que vai entrar exclusivamente no TCE virtual? É pedido de revisão de certidão. E se eu quiser fazer isso, eu tenho que usar obrigatoriamente o TCE virtual. E, dentro do TCE virtual, a sala virtual com a interface nova, que é a sala virtual 2016. A gente mostra tudo na prática para vocês. E, ao longo de 2016, vão estar entrando os outros sistemas. Tá? Eu vou pular eventos, depois eu falo. O Esfinge novo, a sala virtual. A gente, na sala virtual, vai estar fazendo um protocolo geral. Então, se eu quiser protocolar um convite de casamento para o presidente, eu protocolo no TCE virtual. Não precisa mais mandar correio, acabou o papel, acabou o correio. Então, tudo que eu quero protocolar, tem até um protocolo geral que eu protocolo qualquer coisa lá dentro. Como é um protocolo, como qualquer outro. Sistema de aposentadoria e pensão também vai ter. E consulta web. Ah, sim. Com certeza, mas... eu falei aqui convite de casamento, mas se vocês começarem a enviar bobagem para cá, obviamente, a gente vai saber quem enviou e tem as medidas cabíveis disso. Tá? Obviamente tem que ser coisas com sentido. Né? Mas, de novo, o protocolo geral pode ser usado para outras informações que não estão ligadas ao processo. Não é uma juntada de um processo, é uma outra solicitação, uma requisição, pode ser usado. Aí a Secretaria-Geral vai filtrar, direcionar exatamente para quem que vai esse protocolo eletrônico que vai chegar. Eu pulei, 2 coisas eu pulei em tudo que está escrito ali. Primeira coisa, por uma questão de direcionamento de sistema, a gente dividiu nossos sistemas, e sistemas que vocês usam, tá? Em pré-protocolo e protocolo em si. O que é
Pré-protocolo são desse daí, eu não conheço, cara. Isso sacaneou a gente. O que é um pré-protocolo? Quem conhece o sistema de aposentadoria e pensão, quando eu estou digitando as informações da pessoa, quando eu estou anexando conta-cheque, comprovante de óbito, no caso de uma pensão, carteira de identidade, outras informações da pessoa, eu estou protocolando naquele momento? O Tribunal de Contas já conhece aquela informação? Não, eu estou só digitando informações. É igual o esfinge de vocês. Enquanto eu estou mandando o web service, o Tribunal de Contas já viu essa informação oficialmente? Não. Então, foi protocolada? Não. Isso é um pré-protocolo. Ou seja, coisas que não foram protocoladas antes disso. Tá? Consulta web também. Vou lá, botei minha consulta, mas não quis terminar. Vou terminar amanhã porque tem uma informaçãozinha ali que eu tenho que confirmar com o contador. Então, deixei pela metade. Então, continuo amanhã. Não protocolei ainda. Então, eu estou na fase de pré-protocolo. Vou protocolar efetivamente, isso vai ficar transparente para vocês, mas a hora que eu clicar protocolar, o sistema vai automaticamente direcionar vocês para a sala virtual, para uma telinha de assinatura, eu assinar o protocolo e protocolar aqui dentro. Então, todo o protocolo vai cair na sala virtual 2016, a partir do ano que vem. A partir do... não no janeiro, óbvio, mas a partir do... esses sistemas vão estar entrando. Tá? Então, só para vocês não acharem estranho que, principalmente quem usa aposentadoria e pensão e consulta web, que vocês vão estar direcionados para um outro sistema para protocolar. E eventos. Como já foi falado aqui, a gente está também reformulando nosso sistema de processo interno, um ambiente bem semelhante que vocês têm acesso aqui. Em cima disso, a parte de eventos também a gente vai reformular. Basicamente, aquela telinha de eventos que vocês têm lá hoje, ela vai se dividir em duas caixas. Uma, comunicações gerais. Aqueles comunicados que a gente manda para vocês. Igual eu mandei ontem, aquele comunicado lá da certidão, algum comunicado que a DMU vai mandar, comunicados em geral. E se eu tiver algum incidente para fazer, o tribunal mandou uma mensagem para mim enviar um PDF com a lista de funcionários, por exemplo. Tá? Isso aqui vai estar numa caixinha de baixo, que vai ser uma caixinha de atividades que eu tenho para fazer. E lá vai estar atividades processuais, atividades de juntada, atividades de aqueles documentos que vocês assinam para gerar o PCP, os balancetes que eu assino bimestralmente, todas as atividades que envolvem uma ação de vocês. Uma vai ser só receber comunicações, um correio bem simples, e a de baixo, sim, eu vou clicar, vai ter ações, semelhante ao que vocês fazem hoje no evento. Só que a gente vai dividir em dois, só para vocês não ficarem assustados quando isso aparecer para vocês. Vocês vão ver, vai ter umas bolinhas assim com a quantidade de tarefas que vocês têm. Até visualmente é bem interessante isso daí, mas tá. Eu vou parar de falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho dos sistemas novos que vão estar ano que vem, tá? Então, vamos começar com o Esfinge, então. Eu estou entrar com esse usuário aqui. Lembra aquele Esfinge de 2016 que eu entrei ali, eu disse que era sapo, para não ignorarem aquilo por enquanto, então, que eu digitei a senha errada agora. Tá com o Caps Lock ligado. De novo, o sistema Esfinge está em desenvolvimento. Então, aqui eu vou dar só uma ideia de vocês de telas. Tá? Então, boa parte não está funcionando, então não se assustem. Esse aqui é o Esfinge novo que vai ter a partir do ano que vem. Tá? Aqui até veio... nesse caso aqui, esse José, ele trabalha em 2 municípios, é uma coisa que até é um absurdo, mas se acontecer algum caso desse, eu tenho 2 municípios para escolher. Aqui vai ter os mesmos menus que vocês tinham antes, tá? Não tem nenhuma diferença. E eu vou mostrar uma tela só para vocês terem uma noção, estado da remessa. Então, bem semelhante ao que vocês tinham antes. A situação, confirmado, ausente, assinando balancete, tudo igual. E aqui,
todos os envios que vocês fizeram ao Tribunal de Contas. Então, como eu falei no começo, a gente vai tentar desenvolver os sistemas sem mudar muito a interface no que a gente conseguir. Para quê? Para vocês não terem que aprender a usar um sistema novo. Tá? Então, notem que aqui as caras é bem parecida para vocês não aprenderem o que vocês já sabem. Então, até a gente vai perder talvez um pouco de usabilidade em virtude disso, mas a curva de aprendizado de vocês vai ser bem menor. Então, aqui vai uma cara bem parecida com o Esfinge vai ter ano que vem. Eu vou entrar também na sala virtual, mas a sala virtual precisa de certificado digital. E só no Firefox funciona. Esperar o Java carregar. No componente novo que a gente está fazendo para o Chrome, que provavelmente vai funcionar para o Firefox também, ele é muito mais rápido o acesso. Tá? Então, se vocês puderem optar por usar o componente novo ou usar o Java, o componente novo vai ser bem mais rápido. Inclusive, o tempo de assinatura é melhor, ficou bem melhor assim o acesso. Vai pedir a minha senha. Tá? De novo, essa telinha que ele pede a senha é uma tela que cada certificado é diferente. Se eu uso um certificado assim, é de um jeito. Se eu uso de um fabricante, é de outro. Então, isso aqui é variável. Tá? Isso aqui não é o Tribunal de Contas que faz. Entrei no sistema, então a sala virtual que vocês já conhecem, estão acostumados, não vou nem entrar. E a sala virtual nova. Eu vou ter autenticação de peças processuais. Isso aqui é uma coisa que a gente tinha lá fora na web antes, que a gente botou aqui para dentro. O que é basicamente? Eu botar um número de um processo e um código. É um códigozinho que aparece embaixo do processo, depois eu mostro isso, para vocês poderem validar um documento digital. Então, esse é padrão de qualquer sistema. Meus processos, ele vai listar os processos que eu tenho semelhante ao que já tinha antes. Eu estou com um monte de processo aqui, tá? Trabalhando pra caramba. Se eu quiser ver... Aqui não tem opção de eu fazer nenhuma ação em cima, tá? Essa versão de 2015, que a gente vai estar da sala virtual, ela não tem opção de fazer juntada, nada por aqui. É só para ver o processo mesmo. Ano que vem já vai ter opção de fazer todos os incidentes processuais que existem. Mas eu vou abrir um processo... Deixa eu ver se aqui eu vou ter acesso. Tem algumas coisas que a gente está sem permissão. Tá. Eu estou com um processo. Prefeitura Municipal de Riqueza. A capa do processo. Uma peça inicial. Tá. As informações que tem. Aquele código de acesso que eu falei, deixa eu tentar fazer um zoom aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Ó, o número do processo e o código de acesso. Tá? Então, toda peça pessoal que tiver, se vocês forem lá embaixo, vocês vão ver que tem esse código de acesso e senha. Hoje no sistema já tem, tá? Mas muita gente nunca olhou isso daí com devido carinho, mas tá? É por aquela parte ali do sistema que vocês vão poder validar isso. Tá? Então essa é a cara do visualizador de processo. Uma outra coisa muito legal que a gente está fazendo para todos os sistemas é a parte de fluxo processual. Eu vou fazer propaganda aqui. Ele te mostra quais etapas o teu processo já passou e quais etapas falta para ele acabar. E, inclusive, aqui não tem, porque como o sistema é novo, ele não tem nunca teve um processo que terminou ainda de pedir de revisão. Mas, a princípio, conforme ele vai tendo estatísticas, ele consegue até estimar, esse teu processo que tu protocolou hoje, em média, o Tribunal de Contas demora 40 dias para dar resposta para ti. Então, você já vai ter uma estimativa. Tá? É uma estimativa média, tá? Não é com ponderado, nada, mas você tem uma ideia. Então, tu sabe que eu fiz a solicitação, autuei o processo, origem no caso sou eu, tá? Agora está lá no coordenador da DMU para distribuir. Depois um técnico faz a análise, encaminha para revisão, aí aqui vai ter esse triângulozinho é uma decisão, se esse teu processo vai ser arquivado, se
Tem as opções que tem, mas você tem como ver o que vai estar, aonde que teu processo está nesse fluxo até chegar no fim. Isso aqui também é bem legal. Meus protocolos, vai listar meus protocolos, e aqui é a opção nova de revisão que o Sérgio vai demonstrar melhor para vocês. Eu não vou entrar na parte dele, que senão ele me bate. Vamos continuar a minha apresentação, ver se tinha mais alguma coisa. Alô. Isso aqui é o que deve entrar no que vem. Destaquei 3 pontos, que é, eu estou lá no sistema de atos pessoal, de aposentadoria e pensão, cadastrei os contra-cheques, fiz tudo, tal, apertei o último botão, protocolar no Tribunal de Contas, e vai jogar vocês nessa página aqui. Tá? E aqui tu vai apertar o botão protocolar e assinar o protocolo. Tá? Tudo que é protocolo está concentrado na sala virtual. E o consulto web da mesma forma. E o que eu tinha falado antes, aquele documento diversos, que é para me protocolar coisas que não estão no hall de o que eu posso protocolar por padrão. Então, outros documentos. Uma solicitação diversa, alguma outra coisa que não está aqui. Um exemplo do Esfinge que eu mostrei também para vocês. Os menus bem parecidos com o que tinha antes, até as telas são muito parecidas. E eu acabo aqui, você que eu falei demais? Não falei demais. Dúvidas, pessoal? Não chegou nada. Se tiver alguma dúvida, tá? Vocês podem ir escrevendo, depois a gente pode responder depois. Eu agradeço a todos por ter me aguentado nesse tempo todo. Eu vi que uns 3, 4 dormiram, mas eu entendo que a minha voz não é muito agradável numa tarde depois do almoço, tá? Mas agradeço a todos de novo. Tenham dúvida, entre em contato com a gente. E qualquer coisa, papelzinho a gente responde, ou por e-mail, o que for, tá? Muito obrigado.